E aí galerinha, tudo beleza? Aqui é o professor Rafael Bento com mais um Desenrola aí, né? E eu gostaria de agradecer, né, a todos que estão mandando essas questões aí que eu amo demais responder. Cada uma que vem é uma forma de lembrar, de estudar também. E esta de hoje eu gostaria de agradecer em especial porque é um conteúdo assim bem nostálgico para mim, né? Foi uma dos primeiros conteúdos que eu vi dentro da faculdade, né? Dentro da universidade. Então sempre quando eu vejo ela eu recordo daqueles momentos, né? Das dificuldades que eu passei. E como eu disse, muito obrigado, né? Que é o limite, né? O limite acaba muito rápido. Então vamos lá. Na primeira questão, ela diz o seguinte: seja f a função definida pelo gráfico abaixo, então tá aí o gráfico, intuitivamente encontre se existir. Quando fala intuitivamente, né, pela intuição mesmo, quer dizer realmente isso. Não precisa de cálculo, não precisa de nada, é só olhando e intuitivamente nós vamos dar a resposta. Você vê o limite da função quando x tende a um determinado valor. Vou colocar aqui a. Porém, este aqui pode vir com um maisinho em cima ou um menusinho. O que é que isso significa? Limite lateral. A gente tem aqui o item A, né? Como sendo o limite da função quando x tende a 3, porém é 3 pela esquerda, tá certo? É limite lateral pela esquerda. Então, 3 ele está bem aqui, o ponto 3. Ó. Não é, vejam bem, não é intervalo fechado aqui, tá certo? É intervalo aberto. A gente vai fazer limites laterais. Como assim, professor? Pela esquerda. Como seria um limite lateral pela esquerda? Então, a gente vai se aproximar do número 2 pela esquerda. Quem é que vem antes do 2? Que número é? É o 1. Beleza, mas tem como chegar bem mais próximo. Bem mais próximo. Então, poderia já alegar aqui, ó, o 1,9 como um dos números mais próximos de 2. E aí eu chego um pouquinho mais próximo. Seria aí 1,99. Chego mais próximo ainda. 1,999 e assim por diante. Então, à medida com que você vai se aproximando pela esquerda, aquele valor ali vai dar quanto? Na direita, qual seria o número depois de 2? Oxe, 2,01. E mais ainda 2,001 e assim por diante, assim como a gente fez no limite lateral pela esquerda. Qualquer valor antes do 3 vai ser o quê? Menos 1. Tá certo? Professor, não. Quando tiver no 3 é 1. Tá dizendo aqui que é 1. Exatamente. Quando tiver no 3. Exatamente no 3. Enquanto não estiver chegando no 3, estiver beirando ali o valor, ele ainda vai continuar sendo menos 1. Tá certo? Vamos agora pela direita. O limite lateral pela direita, que está aqui, ó. À medida com que ele vai se aproximando, qual vai ser o valor? Veja aí o valor da função, né, que é o y. O valor é 3. Tá certo? Quando ele fala assim, ó, se existir, então aí você vê que ele existe, tanto o limite lateral pela esquerda quanto pela direita. Quando a gente vai para o item C, aí sim, pelo mesmo raciocínio, né, se você for pensar em função, o que é que você vai pensar? Não é 3, então, quando for 3, a função vai ser 1, né? Você pensaria dessa forma, e muitos vão pensar dessa forma. Porém, no entanto, está completamente enganado. Porque uma das principais condições para a existência de limite é o limite da esquerda tem que ser igual ao da direita. Eles precisam ter o mesmo valor. Professor, e se não tiver o mesmo valor? Tá aí o exemplo da primeira questão. Pela esquerda é menos 1 e pela direita é 3. Valores diferentes. Pois bem,
São iguais? Beleza, o limite existe. Foi diferente, como é o caso aqui do item C, então eu posso afirmar que esse limite não existe. Vamos lá para o item D de dado. Aqui o x, quando for 4, quanto é que vai dar a minha função? Só ver lá no y, né? O y vai ser 3. Até então tudo bem. Agora vamos conferir se realmente é esse valor. Percebe bem, né, pelo gráfico, que tanto pela esquerda quanto pela direita, eles se aproximam exatamente do mesmo ponto. Ou seja, os dois limites são iguais. E por isso, no item D, realmente 3. Então, finalizada a primeira questão, eis a sequência das respostas, né? As justificativas eu já expliquei, né? Agora a gente vai para a segunda questão. Põe em prática essa questão dos limites laterais, tá certo? O nome disso aqui a gente dá de indeterminação. Por quê? Porque ele não dá um valor exato, não dá um valor específico, tá certo? Então, são duas situações que a gente deve se atentar, que é justamente essas duas. Primeiro, que o zero nunca pode existir na parte de baixo e jamais pode existir em cima e embaixo, porque senão vai dar uma indeterminação. Quando a gente quer determinar o limite, a gente faz o quê? É só substituir o x pelo valor. Como aqui o x, né, ele tende a 4, é só a gente colocar o 4 aqui. Então a gente vai ter o quê? 12 dividido para zero. Não pode o denominador. Então a gente sabe que até então está dando problema aí, né? Vamos lá no item B também para ver como é que vai ficar. Substitui da mesma forma. Aqui a gente tem outra com probleminha, né? Porém, a solução estaria fazer o quê? Fazer o limite lateral e conferir se ele é válido ou não é válido. Então, quando a gente for calcular aqui a expressão, a gente vai determinar o valor de y, né? O valor de f de x, o valor da função. Então, a gente pega a nossa calculadorazinha científica e aí vamos efetuar essa conta substituindo esses valores. Da mesma forma que a gente fez ali, a gente substitui agora com esses valores. Vamos ver quanto é que vai dar. Vamos lá, o que foi que aconteceu? Ele se afastou ainda mais. Então, a gente sabe aqui, ó, que quanto mais ele se aproxima, né, do número 4, mais distante eles ficam do outro. Aqui a gente pode afirmar que o limite não existe. A gente tentou pela substituição, a gente tentou pelo limite lateral e não deu certo. Beleza? Vamos lá agora nessa outra. Fazer a mesma coisa que a gente fez no item A, né? Determinar os valores lá na nossa calculadorazinha e depois a gente comparar aqui. E pelos limites laterais nós temos também valores distintos. Tá certo? Tanto da direita quanto da esquerda dão valores diferentes aí entre si. Por isso, a partir daí a gente pode afirmar que no item B esse limite também não existe. Beleza? Então, pessoal, a gente agradece aí a participação de vocês nessa videoaula. Lembrando que ainda tem mais duas questões dessa mesma lista que a gente vai trabalhar no vídeo posterior, beleza? Então, se você é aluno que está precisando resolver essa lista, acompanha aí, não sai, tá certo? E aguardo você lá na próxima aula. Até já já, hein? Valeu!